Apocalipse capítulo 2, leitura nossa nessa manhã. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que vocês realizam, o esforço, a perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás, e sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, seu serviço, a sua perseverança, e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensina, mas também seduza os meus servos a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
Com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. As 7 igrejas do Apocalipse, que a partir do capítulo 2, incluindo 3, o apóstolo João recebe a revelação de Jesus para escrever a elas, podem ser vistas como não apenas as igrejas históricas, que certamente estavam ali na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, mas a carta do Apocalipse e as revelações às 7 igrejas também são vistas como revelações de Jesus para a igreja em toda a história. Ou seja, o que Jesus fala a essas 7 igrejas serve para cada um de nós e para cada igreja na história se autoavaliar de acordo com cada uma dessas cartas. O apóstolo João, que escreve o Apocalipse, antes dele começar a falar sobre o juízo de Deus que viria sobre todo mundo, a partir do capítulo 4, ele fala do juízo de Deus que vem sobre a casa de Deus, sobre a igreja. Então o Apocalipse começa falando com a igreja que deve ser esse candelabro, essa luz do mundo, é também exortada pelo Senhor para guardar o que tem recebido, para vencer os inimigos internos e externos desta igreja. Então, cada carta a uma igreja das 7 vai sempre ter uma apresentação, uma apreciação. Jesus elogia pelo menos a maioria das igrejas, mas também a maioria das igrejas recebe de Jesus uma exortação e também promessas. O Senhor nos mostra aqui então, ele andando no meio das igrejas. No capítulo 1 a gente vê que Jesus, ele caminha no meio das igrejas, sondando, uma ação investigatória, olhando. Jesus não olha para nós simplesmente por sermos igreja e tolera tudo que a gente faça, porque nós, querendo ou não, cremos nele e estamos separados do mundo. Não, Jesus olha para a igreja, sua noiva, e diz: olha, eu vejo o que vocês fazem, eu me alegro do que vocês têm conquistado, mas eu tenho uma mensagem para aperfeiçoar, para libertar, para que vocês saiam de tudo aquilo que esteja contaminando vocês e afastando vocês da minha presença. O ser igreja deve nos tornar mais responsáveis e não tolerantes com o pecado em nós e entre nós. O ser igreja deve nos tornar mais alertas, mais gratos a Deus, e não acomodados, e não ensoberbecidos, e não achando que o fato de um dia ter sido alcançado nos faz poder relaxar e viver como nós queremos. Jesus então, cada igreja ele se apresenta de uma maneira. Ele fala, aquele, por exemplo, versículo 1, ele se apresentando na igreja de Éfeso, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus se apresenta a cada igreja de uma maneira específica, mostra essa ação dele sondando a igreja, e mostra que ele tem o remédio, ele tem a cura, ele tem a mensagem que liberta a igreja. Ou seja, eu e você somos curados, libertos e transformados ouvindo Jesus. As 7 igrejas ouviram a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É para ouvir no sentido de ouvir e praticar, guardar, se posicionar, ser mudado e transformado pelo que o Senhor está falando. Para cada igreja, cada ferida, ou cada pecado, ou cada tribulação que as igrejas enfrentavam, Jesus traz o remédio. O remédio é ouvir o que Ele fala. Ouvir o Senhor é tudo que nós precisamos, para que a nossa vida seja transformada, seja curada, seja liberta, e reflita a luz dEle. Os males que estavam atingindo a igreja naquele tempo eram os mesmos males que atingem a igreja na história: esfriamento espiritual, saber lidar com a perseguição, vencer as heresias, falsas doutrinas que brotam entre nós e em nós,
imoralidade, o pecado na área sexual, ou o pecado de imoralidade no sentido de também aquilo que é corrupção, ilegalidade, manipulação de relacionamentos, pecado de presunção, orgulho, de achar que já somos, sendo que só o Senhor é. Nós estamos nos tornando de acordo com aquilo que nós decidimos a cada dia. Se eu decido obedecer a Deus, eu me torno mais semelhante a Jesus. Se eu decido endurecer o coração, eu me torno religioso, falso, enganando a mim mesmo, e com a falsa sensação de que eu estou bem, até porque estou melhor do que outros. Jesus nos chamou para imitá-lo e ser igual a Ele, ouvindo a sua voz. E quero falar um pouco então das 3 igrejas, no tempo que nos é permitido pela manhã. Mas primeiro Jesus fala para a igreja de Éfeso, igreja que foi pastoreada por Paulo durante 3 anos, depois por Timóteo, uma igreja que nasceu nessa cidade que era a metrópole dali daquela região, que hoje é a Turquia, chamada antes de Ásia Menor, e uma das maiores cidades do Império Romano, Éfeso, onde tinha um grande templo, a Artemis, ou Diana dos Efésios, um templo de idolatria terrível. E ali Jesus escreve essa igreja, elogiando essa igreja, porque essa igreja trabalhava, era uma igreja que tinha obras, essa igreja perseverava, era uma igreja que não abandonou a congregação, a comunhão, e era uma igreja, irmãos, que não tolerava falsas doutrinas, uma igreja ortodoxa, uma igreja doutrinariamente falando pura. Que igreja maravilhosa! Mas Jesus tem uma exortação para essa igreja. Ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. O amor por Jesus, que é tão forte quando a gente o conhece inicialmente, se esfriou. Nós podemos manter doutrina, manter trabalho, podemos congregar e perder esse amor ardente pelo Senhor. Esse é um risco que ocorreu na história, que ocorre conosco, e que Éfeso representa isso. Representa a igreja que continua trabalhando, mas pensa que o trabalho pode substituir o relacionamento com Deus. Quando a gente começa a trabalhar para Jesus, manter nossas atividades, mas o amor pela glória dele, o amor pela intimidade dele, o amor pelo lugar secreto se esfria, algo está errado, amados. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, Deus nos chamou para trabalhar com Ele. Ele em nós, Ele através de nós. Deus tem mais para fazer em mim do que através de mim. Quando começamos a substituir, o amor se esfria. Isso ocorreu com a igreja do primeiro século em Éfeso. Sabe, quando nós começamos a nos tornar mais juízes de outros, julgamos, examinamos mais os outros do que a nós mesmos. Quanto mais ouvimos a voz do Senhor, vamos nos examinar e vamos perceber que precisamos ser transformados de glória em glória. A instrução de Jesus para essa igreja, que ele elogia e exorta, é: lembre onde você caiu. Lembre onde você começou a deixar o seu caráter, onde você começou a deixar a sua motivação se corromper. Lembre quando você começou a trocar o essencial por aquilo que os homens veem. Ou seja, o essencial é estar com o Senhor, mas nós queremos fazer mais para que as pessoas nos vejam. Lembre onde você caiu, e a mensagem é: se arrependa. Arrependimento não é um momento de choro, arrependimento é: decida mudar, é mudança. Mude a sua atitude, volte a praticar as primeiras obras, volte a praticar e a ter a motivação que tinha no início da caminhada com Deus, onde só a glória de Jesus era mais importante. E a promessa, cada igreja tem uma promessa: você vai se alimentar da árvore da vida, o alimento espiritual da inocência, do jardim. Volte a ser puro, inocente. Não deixe que a caminhada e as tribulações que enfrentamos na vida roubem de você aquela pureza e a simplicidade de uma criança. Se alimente da árvore da vida. A segunda igreja aqui de Apocalipse 2 é Esmirna, cidade também muito bonita da Ásia Menor, conhecida pelo seu comércio, templos pagãos, estádios de jogos que havia naquela cidade. E a igreja de Esmirna tem uma característica interessante: uma igreja perseguida, uma igreja que sofria de perseguições mais severas. E Jesus se apresenta a essa igreja no versículo 8,
eu sou aquele, essas coisas diz, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A igreja pode ser perseguida, nós podemos ser perseguidos, mas Jesus, ele declara mais uma vez: eu morri e ressuscitei pela igreja, eu estou vivo do lado, entre vocês, com vocês. Vocês não estão sozinhos em nenhuma tribulação. O elogio que essa igreja recebe, Jesus elogia essa igreja, porque eles suportavam tribulações, escassez, difamação, que são as armas que Satanás tenta contra nós. Difamar, mentir, caluniar. Todos nós passaremos por isso sendo do Senhor, e precisamos manter a fé, a pureza, manter o amor, abençoar os que nos amaldiçoam. Esmirna é um grande exemplo de uma igreja que suportava o sofrimento, revelando a sua fidelidade. Sofrimento não destrói o Filho de Deus. Sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Porque há pessoas que servem a Deus e congregam à medida que aquilo seja conveniente. Elas estão tendo algum benefício, elas estão tendo alguma recompensa, elas estão sendo abençoadas. Deus é abençoador. Mas o sofrimento e a provação são testes de Deus, as verdadeiras motivações que têm nos feito buscar a Deus e permanecer com Ele. Então a igreja de Esmirna era uma igreja fiel mesmo na perseguição. Sabe, amado, qual é a exortação que Jesus dá a essa igreja? Nenhuma. Uma igreja que recebe uma carta de Jesus apenas elogiando. Que maravilha! Que o Senhor nos torne parte dessa igreja. Que sejamos assim. Que a gente possa entender que a nossa vida espiritual e a vida moral podem e devem agradar ao Senhor. Sermos retos. Ah, então tá bom, então Jesus não tem nada para falar? Tem. Porque mesmo que nós não tenhamos pecados, ou esfriamentos, ou apostasias, ou doutrinas falsas, o Senhor sempre tem instruções para nos dar. E aí qual é a instrução que Ele dá para essa igreja? Não tema os males que virão. Seja fiel até a morte. A instrução de Jesus é: mantenha essa fidelidade, porque vocês vão ter alguns níveis de tribulação que estão por vir. Olha aí comigo, em Apocalipse 2, a igreja de Esmirna. É interessante que eles eram pobres, era uma igreja aparentemente diante dos homens julgada como uma igreja fraca, financeiramente falando, e as pessoas julgam muito por isso. Elas acham que quem está mais abençoado é quem tem mais. Mas Jesus não vê assim. Jesus diz: vocês são pobres, mas vocês são ricos. Versículo 9. Você está passando por essa tribulação, embora vocês sejam ricos. E o versículo 10, Jesus fala: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Jesus está dizendo: vocês são fiéis, mas mantenha a fé diante das lutas que vão vir. Mantenha a fé, não tenha medo, mantenha o amor, mantenha a confiança em Deus, porque vocês vão passar por situações difíceis, mesmo sendo fiel, nós seremos provados. E Jesus ainda diz, olha, no versículo 10, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para serem postos à prova, e vão ter uma tribulação de 10 dias. Alguns ali o Senhor ia permitir alguns níveis de guerra espiritual terrível, e teria um tempo, glória a Deus, por mais que tenha tribulação, o Senhor está dizendo, vai durar 10 dias, porque o Senhor é que tem o controle de todas as coisas, inclusive das tribulações. Amém, irmãos? Glória a Deus. A instrução então é: mantenha a sua fé, sabendo que Jesus está no controle de todas as coisas, e Ele sabe quem está por trás das nossas tribulações. Às vezes são homens, como diz aí, judeus que se achavam judeus, mas a Bíblia diz que eram sinagogas de Satanás. Alguém pode achar que é religioso e ser um instrumento do diabo, e algumas tribulações são investidas diretas do diabo, como o Senhor diz no capítulo 2 de Apocalipse. Mas no versículo 11 ele diz: quem tem ouvidos ouça, e o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Tem Pérgamo ainda e Tiatira, quero tentar falar menos delas, para a gente não passar muito de 20 minutos, mas a cidade de Pérgamo, a igreja em Pérgamo, cidade mais importante da Ásia, no sentido de ser um centro cultural, e essa igreja de Pérgamo parece que o oposto da igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo é uma igreja que se tornou mundana.
E Jesus se apresenta a essa igreja dizendo: eu tenho a espada de 2 gumes, uma espada afiada. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, mas ela também é uma espada de 2 gumes para cortar e confrontar tudo que desagrada a Deus na nossa vida. Pérgamo vivia no mundanismo. Mesmo assim, Jesus tem um elogio. Jesus elogia os que mantiveram a fé em meio a grandes provas. Mesmo no meio de uma igreja que às vezes está se corrompendo, Deus tem pessoas fiéis, um remanescente. Nós precisamos decidir agradar a Deus, mesmo que outras pessoas perto da gente estejam vivendo uma vida mais liberal ou libertina. A exortação dessa igreja que Jesus traz é o pecado da tolerância, a idolatria, a imoralidade e as heresias. Tem pessoas que elas até são pessoas que buscam a Deus, mas elas começam a tolerar, ou a concordar, ou a não confrontar, pessoas que estão muito perto, presas ao pecado, à idolatria, à imoralidade. E geralmente quando a gente começa a tolerar isso nos outros, é porque nós também estamos tolerando alguma coisa em nós, que nós não queremos ser confrontados. Então eu não te exorto, e você também não me exorta, e nós vivemos um acordo de cavalheiros, nos tornando mundanos. Jesus exorta a igreja que não se levanta, ou que tolera o pecado da idolatria, da imoralidade e das falsas doutrinas. E numa mesma congregação, aqui em Pérgamo, havia também os que eram fiéis, que não se desviavam da verdade, que mantinham e abraçavam o amor de Deus. É interessante nessa igreja que fala do seguirem doutrina de Balaão. E na verdade a palavra de Deus aqui está sendo uma ilustração, explicando que Balaão, ele quis destruir o povo de Israel, ele quis amaldiçoar, mas não podia amaldiçoar, porque quem é do Senhor não pode ser amaldiçoado. Podem lançar a palavra que for contra a sua vida, que não vai acontecer nada. Porém, Balaão sabia uma coisa: ele sabia que tinha algo que podia amaldiçoar o povo de Deus: o pecado. Então Balaão instrui, dizendo a Balaque, que pediu a ele para amaldiçoar: olha, infiltra entre eles mulheres, que eles vão rapidamente se envolver com elas e vão cair no pecado da imoralidade e da idolatria. Ou seja, não podemos amaldiçoar o povo de Deus, mas se eles pecarem, a maldição vai vir como consequência. E o Senhor Jesus está falando para a igreja de Pérgamo, que eles deveriam vencer essa cilada de Balaão. Versículo 14: eu tenho contra vocês que tem gente sustentando a doutrina de Balaão, pessoas que estão se contaminando com o pecado, e tem gente que começa a se contaminar com o pecado e achando que Deus vai o guardar. Deus é misericordioso, mas Deus é justo, e todo pecado dá justa liberdade para o inimigo nos oprimir de maneira terrível. A igreja então de Pérgamo, ela recebe uma instrução: arrependa-se, arrependa-se. Olha a mensagem de amor de Deus. Por mais que a gente caia, tropece, erre, Deus tem uma mensagem de arrependimento. Mude a sua atitude, que Deus vai te perdoar e vai te restaurar. Pecado dá direito ao inimigo de agir, o arrependimento tira o direito do inimigo agir na nossa vida. Se arrependa, abandone o pecado. E a promessa do Senhor à igreja de Pérgamo é: você vai ser alimentado do maná escondido, e você vai receber uma pedrinha branca. O maná é o alimento do céu. Quanto mais eu me arrependo e me quebranto, eu recebo o alimento do céu no meu coração. Eu tenho um banquete permanente vindo da parte de Deus. Eu consigo comer da mesa do Senhor. E o arrependimento também me leva a receber essa pedrinha branca, que naquele contexto era uma pedrinha que era dada num julgamento para aqueles que eram absolvidos das suas acusações. Uma pedrinha branca com seu nome. Jesus está dizendo: você vai ser plenamente perdoado e nenhuma condenação haverá sobre a tua vida, porque você se arrependeu. Você vai receber a pedrinha branca, que simboliza a absolvição dos seus pecados. E em último lugar, para a gente concluir, falando um pouquinho de Tiatira. Tiatira, uma cidade comercial, onde havia um comércio de lã, de couro. E o caráter dessa igreja, uma igreja profana. Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que conhece profundamente a igreja,
olhos como chama de fogo. Não há nada oculto diante dos olhos de Jesus. Nós podemos esconder coisas de todos, mas Jesus conhece o nosso coração. E uma igreja profana, uma igreja que estava com pecados sérios, mas Jesus elogia aquela igreja, vê coisas boas nela, dizendo que ali havia amor, fé, perseverança. As últimas obras eram maiores do que as primeiras, mas Jesus faz uma distinção naquela igreja. Apocalipse 2:24, Jesus fala: os demais de Tiatira e aqueles que não seguem essa doutrina, que não conheceram as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Havia um grupo, havia uma igreja, mas Jesus olha dentro daquela igreja e diz: tem pessoas aqui que não cederam às obras do diabo, que não estão cedendo ao pecado, ao esfriamento, à carnalidade. Mas a exortação de Jesus para essa igreja é séria. Jesus fala: vocês têm tolerado o pecado, vocês têm tolerado a imoralidade. Uma igreja onde as pessoas iam para serem entretidas, tranquilizadas, e não para serem desafiadas. Elas queriam estar ali apenas participando das coisas da igreja, mas sem ser exortadas à mudança, sem ser confrontadas nos seus pecados. Eles conheciam profundamente os poderes do inimigo. Eles achavam que podiam conciliar o pecado com as coisas de Deus, e achar que podem fazer isso e manter a sua salvação. Esse é o engano da maioria das pessoas. Tiatira achava que podia misturar profecia, Bíblia, e imoralidade e pecado, e que nada aconteceria com eles. Um cristianismo liberal, sem doutrina, sem regras, sem proibições, adaptados à moralidade do mundo. Sabe o que ocorre com uma igreja quando começa a achar que pode viver a vida cristã com o mesmo estilo de vida do pecado que o mundo oferece? Essa igreja vai atrair a ira de Deus. O texto fala que eles toleravam Jezabel, um nome simbólico. Jezabel no Antigo Testamento foi a esposa de Acabe, que induziu Israel a adorar a Baal, misturando religião com prostituição, religião com imoralidade. A Bíblia diz, amado, que Deus não suporta a gente misturar ajuntamento solene, ou seja, o congregar para Deus, com iniquidade. Quando achamos que o fato de nos reunirmos para buscar a Deus, ou termos uma religião, é suficiente, não precisamos mudar de vida. Para Deus isso é abominação. Nós precisamos nos arrepender. E o texto diz que havia uma mulher ali que seduzia as pessoas, que promovia o mundanismo, uma mulher ali que profetizava, mas que era imoral, manipuladora, que seduzia as pessoas a fazer o que ela queria, chamava atenção para si, se autodenominava profetisa, dizia que ela era de Deus, dizia que Deus a usava, fazia propaganda demais dela. Esse é o espírito de Jezabel. E ela, geralmente, esse espírito no meio da igreja, ele não é fácil de ser percebido. Jezabel, ela age com um manto de invisibilidade. Ela se move manipulando, seduzindo, contaminando as pessoas com o espírito de rebeldia e insubmissão, que era justamente esse espírito que fazia com que ela dominasse sobre Acabe, o rei de Israel, naquele tempo. Para a gente concluir, a instrução para a igreja de Tiatira é: se arrependa antes que o juízo venha. O juízo vai vir se não houver arrependimento. Vou trazer juízo. Jesus fala isso para a igreja de Tiatira. É uma mensagem para nós. Cada igreja, então, o Senhor tem uma mensagem. O Senhor exorta a igreja antes de declarar o juízo que virá sobre o mundo. A igreja precisa ser esse povo que está ouvindo o Senhor e consertando seus caminhos e obedecendo a voz do Senhor. Jesus possa nos abençoar nessa manhã, que nós possamos aprender com as cartas que Ele escreve à igreja. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro para que nós possamos ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja em nossa geração, e que em cada uma dessas cartas que o Senhor revelou à igreja no primeiro século, nós possamos nos autoavaliar de maneira honesta, e o Espírito do Senhor, que é o Espírito da verdade, nos corrija, nos instrua, nos encoraje e nos ensine a permanecer no Senhor e a conservar o que temos recebido, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.